certo? Eu já estou aqui com o Davidson Cavalcante, que vai comentar com a gente sobre... Deixa a imagem para mim lá, por favor, Rodrigo. Pede aí para segurar a imagem lá. Professor, conta pra gente. A gente sabe já quem é o vice do Amon ou não? É uma incógnita. É uma incógnita? Todos nós estamos aí na expectativa desse vice. Eu perguntei do senador Plínio Valério e disse para mim que o vice é apenas um nome técnico, um nome parecido com o que o Amon quer para o projeto político dele. Não disse se é homem, não disse se é mulher. Mas eu estava te mostrando agora, achei engraçado, né? Porque a política de uns tempos para cá tem se tornado bem peculiar. O Amon tentar fugir um pouco dessa fama de velha política, de uma política tradicional. Então hoje foi distribuído aí um card pela assessoria do deputado federal que dava um tom assim de suspense do vice. O card era uma espécie de chá revelação com o Amon grávido ali, que sairia dele ali o vice de chapa. A gente tem que lembrar o seguinte, né? É muito criativo isso, porque a ideia de fugir da velha política é tornar o Amon um produto novo no mercado. Sim. A gente sabe que o Amon não é. O Amon é deputado federal, já foi vereador, mas quanto ao vice, havia suspeitas de que pudesse ser o Ricardo Nicolau, que é experiente, poderia ser a ex-juíza Maria Eunice Torres, mas ambos parece que não estão mais nesse balaio. É um vice, segundo inclusive uma informação que eu tive de uma outra fonte, pode sair do PSDB, partido que é federado ao deputado Amon Mandel. A gente tem que falar do seguinte, o Amon, hoje, ele briga diretamente com o Davi Almeida. No atual cenário hoje da eleição em Manaus, Amon briga com o prefeito de Manaus. Se vencer essa disputa em outubro, o Amon se torna o prefeito mais jovem a assumir a cadeira de uma grande capital no país, então é importante sim acenar para esse momento, inclusive com o suspense do vice. Agora, para fechar aqui, essa fotinha do Amon, o Amon falou hoje que deixaram ele mais bonito. É verdade, viu, deputado? Está bem mais bonito, mas vamos aguardar esse tão sonhado vice de chapa. Pergunta, é menino? É menina? É homem ou mulher? Olha, a gente também tem imagens lá da convenção de do Roberto Cidade, que vamos botar aqui, ó. Já estão se preparando aqui, ó, a gente percebe que tem aqui, né, os microfones das emissoras para a coletiva. A nossa equipe está lá. Roberto Cidade também já revelou o vice. Quem será o vice de Roberto Cidade? Esse aí eu tenho quase mais certeza de quem pode ser. Não vou dizer com certeza, porque eu sou um cara prudente. A convenção do Roberto Cidade não é a do Amon, tá? Isso daí é para um anúncio de vice, provável vice de Amon. A convenção do Roberto está marcada para sábado de manhã, onde ele vai oficializar a candidatura dele à Prefeitura de Manaus com as bênçãos do governador Wilson Lima. Quanto ao vice, vou ser bem direto. Havia uma disputa muito interna aí da possibilidade de ser a Joana Dark, esse nome. A Joana Dark, que é do União Brasil, é do partido do governador e do partido do Roberto. Mas o nome mais forte, mais ventilado, que tem 90%, eu vou deixar 10% aí de margem de erro, é muito, né? Mas 90% de chance desse nome ser confirmado, e pode ser nessa entrevista, é do Coronel Menezes, do Progressistas. Ele que é, inclusive, ele que, inclusive, é pré-candidato a vereador, Brunoso falou certo, saiu do PL ali, brigado numa treta com Alberto Neto, é muito próximo do ex-presidente Bolsonaro, então é um cara que está entrando com o Roberto para brigar por esse circuito da direita, esse eleitor mais conservador, esse eleitor Deus, Pátria e Família, já que a chapa Alberto Neto e Maria do Carmo Cefaí já foi abençoada pelo ex-presidente da República. Vamos ver se o Bolsonaro virá na convenção do Alberto Neto. A princípio está confirmado. O Menezes, que não pode trazer o Bolsonaro para o lado daqui, mas é um nome que tem tradição aí pela última eleição, onde ele teve praticamente no estado todo mais de 700 mil votos e brigou pau a pau ali com o Omar, sendo que o Omar venceu aquela disputa. Tudo pode acontecer, mas segundo as fontes que eu tive, inclusive acesso agora, Menezes é um nome muito favorito, mas tem outros, além de Joana Dark. Quem? E Omara Lins, vereadora, e também da base do governo, e Alessandra Campelo, mas sendo que a Alessandra é muito mais progressista, né? Ou seja, não é aquela deputada que é muito mais desse campo da direita. Então, atenção, podemos ter o vice agora nessa coletiva. Eita, nós. Daqui a pouco eu volto com o senhor aqui. Sim, tá senhor. Bom? A gente volta a falar de eleições, porque nós vamos para o interior do estado do Amazonas, uma reviravolta em Barreirinha, no interior do Amazonas. A Justiça Eleitoral manda ao pré-candidato Darlan Taveira de retirar do ar divulgação com imagem de Lula. Propaganda de Darlan cria aí, ó, essa falsa ideia de apoio ao presidente. Do presidente. É isso?
Pode dar um break news aqui? Ah. Pois é, eu vou tirar os 10% que eu tinha dado, porque eu já tinha catado essa pedra. Coronel Menezes, confirmado vice de Roberto Cidade. Primeira mão, estamos andando aqui então, agora? A gente já tinha dado, então, exclusivo nosso na TV, então assim, mas a gente já tinha ventilado nos bastidores, mas a gente confirma, Coronel Menezes, a gente já tinha cantado essa pedra aqui, Coronel Menezes já era um nome forte e isso demonstra o nosso trabalho mais sério ainda, confirmado, vice na chapa de Roberto Cidade. Confirmado ao vivo, então nós somos ao vivo lá? Temos Nós aí somos a imagem ao vivo? lá? Ó, com imagens lá, Mostra confirmado lá, nesse mostra lá. momento. É exclusivo, minha Aí, diretora? Coronel Menezes ao lado de Roberto Cidade. Nós estamos no ar, inclusive. Então aí, Vamos ó. lá? Então, dentro de todos os nomes especulados que o Roberto Cidade tinha, e como eu tinha falado aqui, com um grande favoritismo, Brunoso é testemunha, a gente falou também hoje de manhã na Rádio Norte FM, Coronel Menezes está confirmado Vamos como acompanhar um pouco o que pré-candidato. ele está falando, professor? Bora, vamos. É que a direita, ela não é um número partidário. A direita é uma ideia, é um sentimento. E exatamente esse sentimento de união, esse sentimento de grupo e o convite do Roberto Cidade para mudar Manaus, que nós estamos aqui, que é com esse sentimento que nós vamos fazer a melhor convenção e nós estamos prontos para mudar essa cidade. Com exclusividade, a gente aqui confirmando o que a gente falava nos bastidores da política. Desde que esse quadro entrou na TV Norte Amazonas aqui, a gente faz esse trabalho de apuração com fontes seguras para dar exclusividade para você que nos acompanha. Então, uma chapa agora confirmada oficialmente com as bênçãos de Wilson Lima. Coronel Menezes será o vice de Roberto Cidade. Rapidamente falando de Barreirinha, isso que o Brunoso acabou de falar agora, Barreirinha é um território importante porque fica perto de Parintins e ali a força do PT, do Lula, é muito grande. Então lá, o pré-candidato Darlan Taveira teve uma decisão judicial para que ele retirasse, a gente tem imagens aqui, a imagem do presidente Lula do seu material de pré-campanha. Lembrando que ele precisa ser confirmado para a gente falar em campanha, a campanha só começa em agosto. Mas tem circulado material, já que ele é pré-candidato do União Brasil e do atual prefeito de Barreirinha, a gente tem que lembrar que o PT em Barreirinha tem pré-candidato. Logo, é uma questão de legislação eleitoral. Lula é do PT, o Partido dos Trabalhadores, se tem candidatura, Brunoso, não tem por que a imagem do presidente estar vinculada a um pré-candidato que não é do arco político do presidente da República. A gente tem que lembrar que no interior a força do Lula, que foi por isso que ele venceu no Amazonas, é muito grande, muito candidato gosta de pegar carona quanto a isso. E como o Barreirinha atrai, né, os olhos também de grandes forças políticas, é outro colégio eleitoral que a gente precisa estar atento. Lembrando que as convenções também lá para definição de candidaturas acontecem no dia 4 de agosto, domingo agora, como grande maioria das convenções do interior do estado. E nós vamos acompanhar tudo e trazer aqui para você, não está na hora. Tá certo. Obrigado. A exclusividade é o que a gente traz aqui, é a nossa marca registrada e, claro, os bastidores da política sempre cantando a pedra na política. Virou um jargão, né? Virou. Valeu.